Vou pôr para gravar e Sim, aí eu vou fazer Você quer fazer a a boquinha oração aqui? inicial, tá bom? tá bom. Então vamos lá. Senhor meu Deus misericordioso, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui presente diante de Ti, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa e usa Teu filho, Teu servo amado, Wilton, para trazer aquilo que nós precisamos aprender, Senhor, que seja conforme aquilo que está contido na Bíblia. Senhor meu Deus, eu peço a Ti também que abençoe todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, como o irmão Isaías, que está trabalhando, infelizmente não consegue chegar no horário. Abençoe de toda forma, Senhor, aqueles que aqui estão e os que não estão, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bora lá, Will. É com você. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Então vamos lá. Naquela dinâmica que a gente já se acostumou, né? Eu vou fazer aqui a abertura, comentar um pouco acerca do tema, depois vou passar para vocês fazer os comentários e ao final do estudo, permitindo o Senhor, eu encaminho lá no grupo o material, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo direitinho? Amém. Então tá bom. Amém. O tema que foi sugerido é o Espírito Santo e a sua atuação na vida do cristão. É um tema muito relevante. Quando se fala de Espírito Santo, geralmente a gente sempre define o Espírito Santo com aquela definição clássica, né? Que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. E logo nessa definição existe uma tendência de não é desprezar o Espírito Santo, mas talvez rebaixá-lo, né? Como se fosse a parte mais inferior da Trindade, vamos chamar assim. Alguns imaginam até que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas sim uma força divina. Há algumas religiões, algumas seitas, né, que consideram o Espírito Santo como uma força ativa de Deus, uma força ativa de Jeová, e que ele não teria uma pessoalidade, não seria uma pessoa. Então a gente vê isso aí muito nessas seitas. Por que que se fala do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade? Porque geralmente te classifica esse termo em função de um texto bíblico, que está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, quando se fala acerca do batismo, né? Que nós vamos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, essa ordem aí é considerada como uma ordem de prevalência, né? O Pai sobre o Filho e o Pai e o Filho sobre o Espírito Santo. Só que nós sempre devemos entender esses chamamentos de Deus, essas questões quando a gente fala acerca do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em função da atividade. Por que que eu estou falando isso? Agora que eu vou um pouquinho na teologia, mas eu vou tentar trazendo uma linguagem bem tranquila para vocês. Quando a gente pensa acerca do ser de Deus, né, quem Deus é, e a gente fala assim, Pai, Filho e Espírito Santo, essas pessoas, embora elas sejam pessoas distintas, né, uma pessoa é o Pai, outra pessoa é o Filho e outra pessoa é o Espírito Santo, formando um só Deus, essas pessoas, elas não têm uma subordinação entre elas. Isso eu digo na questão da eternidade. Quando a gente pensa no ser de Deus puro, vamos chamar assim. Não existe uma subordinação. O Pai não é o maior que o Filho, e o Pai e o Filho não são maiores do que o Espírito Santo. Porém, quando a gente fala de Deus, relacionando Deus à sua criação, e aí eu vou usar um termo teológico e vou explicar, nós estamos falando da trindade econômica. O que que é isso? É a economia da trindade, a ação da trindade para com a criação. Aí sim, nós temos uma subordinação. O que que é isso? Nesse plano de Deus, né, quando Deus resolveu criar, vamos chamar assim, o filho ficou responsável por ser esse agente da criação, por ser o sustentador da criação, o mantenedor e o salvador da criação. E para que ele pudesse salvar essa criação, para que ele pudesse redimir, o filho ele vai assumir a forma humana. Então nós conhecemos Jesus, né? Jesus Cristo, que era espírito,
né, antes da encarnação, mas que num determinado momento, como Paulo fala, na plenitude dos tempos, ele veio e assumiu a forma humana. Ele nasceu entre nós. Ele já existia como Deus, mas ele assumiu a forma humana. Então, o Filho, quando assumiu a forma humana, esse Filho, ele, em função de ele se tornar também homem, né, sendo Deus homem, ele se subordina a Deus, para que esse plano de Deus viesse a se concluir, viesse a ser colocado em prática. E depois do Filho vir, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Então, nessa questão da economia de Deus, do trabalhar de Deus na criação, a gente consegue enxergar, entre aspas, essa ordem, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que usa-se esse termo terceira pessoa da Trindade. Mas não é um termo muito correto de se usar, não. Quando ele é usado, a gente deve explicar muito bem o que significa essa palavra terceiro, porque dá a impressão assim que tem uma ordem entre a Trindade. Se nós observarmos outros textos bíblicos, a gente vê que essa ordem Pai, Filho e Espírito Santo, ela não aparece assim. Há textos em que a gente vê falando primeiro do Filho, depois do Espírito, depois do Pai. Tem texto que o Espírito vem na frente, depois vem o Pai, depois vem o Filho. Então não segue essa ordem. Mas como esse texto do batismo, que é a fórmula batismal, ele é o mais conhecido, né, e apresenta essa ordem, convencionou-se chamar o Espírito Santo de terceira pessoa da Trindade. Então vamos lá. Como eu já apontei aqui para vocês, o Espírito Santo, ele é de fato uma pessoa. Ele é a pessoa divina que habita, que vive em nós. Ele seria como o representante do Pai e do Filho habitando em nós. Jesus disse que aquele que, lá em João 14, 23, né? Aquela pessoa que amasse a palavra dele, guardasse os seus mandamentos, seria uma pessoa amada do Pai. E o Pai e ele, o Filho, viriam e habitariam nessa pessoa, fariam morada nessa pessoa. Então, o Espírito Santo é o ser divino, né? É a pessoa divina que traz a realidade do Pai e do Filho para a nossa vida. Então, ele é a pessoa divina que hoje vive em nós. O texto bíblico vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Só que, olha que interessante. Porque é uma pergunta que sempre surge, e aqui talvez seja o ponto mais assim, interessante da nossa conversa. As pessoas falam assim, por que o Espírito Santo ele já não pôde habitar com o homem desde o início? Por que o homem teve que aguardar certo tempo para que ele fosse a habitação do Espírito? E essa é uma pergunta bem interessante. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha sobre determinadas pessoas para que essas pessoas pudessem exercer alguma atividade. Por exemplo, ele vinha sobre reis, é o caso aí de Saul, o caso de Davi, né? Ele vinha sobre profetas, ele vinha sobre governantes, como é o caso de Moisés. Então, o Espírito Santo, ele vinha sobre essas pessoas com uma capacitação divina. Ele tem mais essa característica de um capacitador para fazer com que essas pessoas realizassem algo, né, em favor de Deus e do povo de Deus. A diferença é que no Novo Testamento, o Espírito Santo ele já não vem dessa forma sobre o seu povo. Ele passa a residir, a ser uma habitação. Então, nós recebemos o Espírito como o Espírito de habitação. E aí eu volto à pergunta, por que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não poderia vir dessa forma já? E por que teve que ser no tempo do Novo Testamento? Por que isso teve que acontecer? Porque a gente diz que Deus teve que passar por um processo. Por isso que surge essa expressão, Deus processado. O que é isso? Quando Jesus Cristo ele encarna, ele assume a forma humana, ele é uma pessoa divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Filho, quando ele se encarna, ele assume a natureza humana. Então, entre aspas, em Deus, houve uma mudança. Porque não existia esse aspecto humano em Deus. Deus é Espírito. Tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Eram três pessoas, vamos chamar assim, espirituais. Só que agora o Filho, ele se encarnando, ele assume a natureza humana e Jesus ele não deixou a natureza humana quando ele morreu, quando ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Ele não deixou de ser homem. Então, hoje na Trindade, existe uma das pessoas que é plenamente Deus e plenamente homem, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, quando Jesus ele anda aqui na Terra, ele cumpre o seu ministério,
ele disse que depois da partida dele é que viria o Espírito Santo, o outro Consolador. E a pergunta é, por quê? Por que que Jesus precisava nascer, viver, morrer, ressuscitar e ascender aos céus para que enviasse o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele também carrega os aspectos da vida humana de Jesus. Isso é uma coisa muito misteriosa, né? 1 aos Coríntios 15:45 nos diz que o último Adão, o Senhor Jesus, ele é o Espírito vivificante, é o Espírito que dá vida. Então, o próprio Espírito Santo, ele comunica essa natureza divina a nós e também os aspectos humanos da vida de Jesus. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Esse espírito de habitação, ele não trabalha somente a natureza divina em nós. Ele também trabalha essa natureza de Cristo. Ele derrama Cristo sobre nós. Ele forma Cristo em nós. Então, ele tem esse trabalho de fazer que nós cresçamos de glória em glória no conhecimento de Jesus, na graça de Jesus. O que isso significa? Que nós estamos sendo transformados à medida de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, vamos chamar assim, né? O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa como o Pai, como o Filho, mas nessa dispensação que nós vivemos hoje, ele é a pessoa que vive intimamente no nosso ser e que traz para nós essa natureza divina e a natureza humana também de Jesus. Por isso que Paulo ele dizia, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como é que Jesus vivia em Paulo? Né? É através do Espírito. Então, aonde o Espírito está, Cristo está. Né? Não é o Jesus Nazareno que habitava dentro de Paulo, porque uma pessoa em carne e osso não pode habitar outra pessoa de carne e osso, mas é a pessoa do Espírito Santo que comunica as virtudes de Cristo, né, também. Então, por isso que Jesus precisava passar por esses processos, né? A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, né? Onde ele recebe toda aquela glória novamente, para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo, ele tem como papel primordial a formação do corpo de Cristo. Ele vai formando Cristo em cada uma das pessoas que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui, para encerrar essa primeira parte, nós vamos ver que existe uma ligação muito íntima entre o Espírito Santo e a vida do Senhor Jesus, né? A gente, quando for estudar o Espírito Santo, né, para ter alguma revelação da parte do Espírito, segundo aquilo que a palavra menciona, o evangelho melhor para nós lermos é o evangelho de Lucas. Lucas, alguns até chamam de o evangelho do Espírito Santo. A gente vê muito essa característica do Espírito Santo em Lucas. Tanto é que você pode estudar os dois livros de Lucas, né? Lucas e Atos. A gente vai ver sempre essa atuação do Espírito. No evangelho, a gente vê a atuação do Espírito na vida terrena do Senhor Jesus. Em Atos, a gente vê a atuação do Espírito Santo na vida de Cristo, mas aí Cristo como sendo o cabeça da igreja. A gente vai ver Cristo atuando na vida da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, é dito que Jesus ele sai do deserto, né, já operando no poder do Espírito, e ele vai ensinando. E ele chega na sinagoga de Nazaré, que era a sua cidade onde ele viveu, né, grande parte da sua vida. Jesus nasce em Belém e vive em Nazaré, que é a cidade totalmente desprezada, que não havia nem localização nos mapas da época, mas que se tornou famosa por ser o local onde Jesus passou grande parte da sua vida. E na sinagoga de Nazaré, quando Jesus ele vai fazer a leitura, né, então era um jovem lá que fazia a leitura. Ele pega lá o rolo do profeta Isaías e ele localiza o texto que para nós hoje é Isaías 61, a partir do verso 1, onde diz que o Espírito do Senhor ele é sobre mim. E ali a gente vê características muito interessantes, o que representa essa unção do Espírito Santo. Esse
Aqui também travou, achei que era minha internet. Aqui travou todo mundo aí, gente? Travou. Acho que caiu a conexão do Wilton, ele deve estar voltando. Esperar um pouquinho que daqui a pouco ele volta. Oi, voltei. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Sim, sim. Acho que tinha caído a conexão, né? Então, eu estava falando acerca de Jesus lá na sinagoga, né, de Nazaré. Então, ele identifica ali toda a ação dele vinculada ao Espírito Santo, onde ele iria curar as pessoas, pregar o evangelho aos pobres, né, e capacitar as pessoas com o poder do Espírito. Então, toda a vida de Jesus é uma vida orientada pelo Espírito Santo. E essa é a vida que Deus comunica a nós. Então, o Espírito Santo ele é fundamental na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a gente não tem nenhuma comunicação de Cristo. Nós não temos o entendimento da palavra. É através do Espírito que nós somos convencidos, né, do nosso pecado, que a gente passou a crer no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo ele é excelente, ele é fundamental na nossa vida. E aqui, para encerrar, eu cito uma frase de um irmão chinês que ele diz o seguinte, que o Espírito Santo é a pessoa mais presente na nossa vida, mas ela é a pessoa mais ignorada, né? Muitos de nós, nós não lembramos, nós deixamos de ter a comunhão com o Espírito. E a Bíblia diz muito acerca disso, né? Que nós devemos não entristecer o Espírito, nós não devemos apagar o Espírito, ou seja, fazer com que o Espírito Santo ele não tenha sobre nós essa ascendência, que a gente deixe de viver pelo Espírito para viver em função dos nossos pensamentos, das nossas ideias, né? A gente geralmente não consulta o Espírito Santo constantemente na nossa vida para a gente tomar as decisões. Isso pode causar sérios problemas para nós e principalmente deixar de ter um ganho de Cristo. Eu creio que os irmãos devam ter algumas perguntas, né? Esse assunto é muito extenso. Eu passo para você aí, Sheila. Amém. Amém, amado. A minha internet deu uma travada também aqui em alguns momentos, então eu perdi algumas coisas, tá? Alguém tem uma pergunta? Já quer começar com pergunta? Alguém? Acho que não. Eu tenho. Bora lá, irmã Thalita, paz. A paz, gente. Boa noite. Boa noite. O senhor acabou de falar aí a respeito dessa questão do não entristecer o Espírito Santo, né? Não Sim. silenciar. Então, eu gostaria de entender isso de uma maneira mais detalhada. Assim também, como por exemplo, assim, a questão da gente retirar o Espírito Santo da gente, se isso existe de fato ou não, ou como que existe essa questão do silenciar. Claro que eu sei que está associada a uma vida de pecados e tudo mais, mas gostaria que o senhor detalhasse melhor isso para a gente. Tá. Essa é uma ótima questão, porque sempre surge essa dúvida, né? Se o Espírito Santo, de fato, ele sai da vida de um cristão ou não. Então, se a gente pegar exemplos do Antigo Testamento, a gente vai ver Davi, depois que ele pecou, ele pedir para que o Senhor não retire dele o Espírito, né? Ele tinha visto como que é ruim perder o Espírito Santo na vida do antecessor dele, né? Do rei Saul. Então, a gente deve lembrar que ele está vivendo no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo ele vinha sobre determinadas pessoas e cumpria essas funções na vida dessas pessoas. Nessa dispensação da graça, vamos chamar assim, não gosto muito dessa expressão dispensação, mas vamos chamar. Nessa dispensação da graça, o Espírito Santo ele é residente, né? Paulo vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, Thalita, ele não sai da nossa vida. Se nós nascemos de novo, se nós somos
regenerados, nós já passamos da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do Filho do amor do Senhor, né? E o Espírito Santo vive em nós. A questão do entristecer o Espírito, você falou bem, é claro, o pecado ele faz isso, mas não somente o pecado. Se nós formos olhar o texto no seu contexto, o que é aquilo? É não atentarmos para o direcionamento que o Espírito dá para a nossa vida, seja através da leitura da palavra, seja através do Espírito trabalhando na nossa consciência, né? A nossa sensibilidade espiritual, a gente vai ignorando, até o ponto que a gente não consegue mais ouvir o Espírito Santo, mesmo ele falando. E o contexto principal de Efésios é o que? É a vida da igreja. É quando a gente consegue a viver uma vida onde a gente não repara mais o Espírito Santo atuando também na vida dos irmãos para nossa edificação. Um exemplo claro disso são aquelas 7 cartas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3. No final de cada uma tem aquela expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você fala, mas todo mundo tem ouvido, né? Só quem é surdo, mas ainda tem um ouvido. Mas o que o texto ali está comentando? É que o Espírito Santo fala e nós devemos ter os ouvidos aptos a ouvir o Espírito Santo falar. Então, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, tem muito a ver com a nossa vida corporativa como igreja. A gente não atentar para o caminho que o Senhor está nos conduzindo, né? A gente ignorar as advertências da palavra de Deus, ter o coração endurecido, né? O Senhor vai trabalhando conosco, a gente vai tentando vencer na nossa carne, porque a luta do Espírito, Paulo vai dizer aos Gálatas, é contra a nossa carne. Então, um luta contra o outro, né? O Espírito, não é o Espírito Santo somente, é o Espírito Santo unido ao nosso Espírito. Então, como é que a gente faz esse entristecer? Quando a gente dá mais valor às nossas vontades, aos nossos pensamentos. E Paulo vai dizer que isso é uma vida antiga. A gente fazia isso quando a gente vivia na velha criação. Mas agora tudo se fez novo. Então, nós devemos ter essa vida guiada totalmente pelo Espírito. E quando a gente vai travando isso, a gente vai deixando de seguir o caminho do Espírito, aí acontece esse entristecer e esse apagar do Espírito. Amém. Aproveitar que eu tenho uma pergunta aqui. Como é que os irmãos pensam, tá, Will? Sim. Vou falar de um tema que já falamos em outros estudos, né? Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é somente o falar em línguas, Will? Porque nós sabemos que tem algumas denominações que não não praticam isso, né? Não usam dessa prática. Então, e aí a gente também vê em outras denominações que são mais de usar essa prática, o olhar diferenciado para quem não é batizado com o Espírito Santo no falar em línguas. Como seria esse batismo? Esse batismo é só o falar em línguas? Então, existem algumas expressões bíblicas, né? Batismo pelo Espírito, batismo no Espírito, batismo com o Espírito. Então, vou tentar resumir de uma maneira bem prática, né? Todo mundo que é crente, todo cristão verdadeiro, ele possui o Espírito Santo. Então, ele já foi unido ao Espírito. Ele tem o Espírito Santo. Agora, vou trabalhar essa questão do batismo na questão do pentecostalismo, né? Que é o que você perguntou, falar em línguas. Para o pentecostal, o que é o batismo no Espírito Santo? Não é a experiência inicial, onde você já recebe o Espírito Santo, ele vive em você, você é uma nova criatura e você já começa ali a viver a vida cristã. Não é isso. O batismo no Espírito Santo seria o revestimento de poder. Eu não gosto de usar esse termo porque ele ficou pejorativo, mas alguns usam, né? Fala que é uma segunda bênção. Por quê? Tem a bênção da salvação e depois tem a bênção do revestimento de poder. Então, esse você deve buscar após a salvação. Há casos que a pessoa já recebe quando da salvação. E por que se fala que ela recebeu? Porque para o pentecostalismo clássico, não é todos pentecostais, mas o pentecostalismo clássico, a evidência desse revestimento de poder é o falar em línguas. Por quê? Porque se baseia em textos como Atos capítulo 2, Atos capítulo 8,
Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, que são as experiências ali do derramamento do Espírito no livro de Atos dos Apóstolos. Então, essas experiências, né, só em Atos 8 que a gente não vê isso muito claro, né, mas em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, a gente vê que quando o Espírito Santo foi derramado ali, houve essa manifestação do falar em línguas, como uma evidência inicial desse revestimento de poder. Então, os pentecostais clássicos, eles dizem, todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão tem o revestimento de poder. Por isso que é incentivado a buscar essa bênção, esse revestimento de poder. E o que evidencia para o pentecostalismo clássico que você teve esse revestimento de poder? É que você falou em línguas, né? Isso é o pensamento clássico. Esse não é o pensamento geral. Já existe hoje uma linha dentro do pentecostalismo que acredita que a pessoa ela pode ser cheia do Espírito Santo, que ela já pode ter tido essa experiência do revestimento, mas ela não falou em línguas ainda. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, né, na primeira carta, ele faz uma pergunta ali retórica que exige a resposta não. Que ele pergunta assim, são todos apóstolos? São todos profetas? Né? Falam todos em outras línguas? Aí a resposta ali tem que ser não. Mas aí o debate é extenso. Por quê? Porque há uma diferenciação no pentecostalismo clássico, né? Então, se fala o seguinte, na hora do revestimento de poder, você vem a falar em línguas como uma evidência, mas isso não quer dizer que você vai ter o dom de línguas constantemente, que você vai falar em línguas, vai sempre falar em línguas. Então, assim, é um assunto que envolve muito uma definição teológica e, principalmente, a questão da experiência. Você vai ver, como você bem disse, Sheila, pessoas que acabam ficando tristes porque elas não têm essa experiência. Outros julgam isso como um fator de espiritualidade, né? Quem é mais espiritual fala línguas e quem não é, não fala. Então, assim, Paulo trabalha isso nessa primeira carta aos Coríntios, eu deixo como sugestão para os irmãos, ele trabalha essa questão dos dons, ele mostra o que é ser espiritual ali na igreja, que não é o uso dos dons, né? Mas é a prática do amor. Mas para o pentecostal clássico, essa questão do batismo ela está vinculante aí à questão das línguas. Para outros cristãos, né, reformados, tradicionais, o ato da conversão já seria o batismo no Espírito, seria a imersão no Espírito, no corpo de Cristo. Então não há necessidade de uma segunda bênção ou de uma segunda experiência. Entendi, amém. Eu fiz essa pergunta porque, como você falou, às vezes acham que o Espírito Santo é a terceira pessoa, então seria o menor, etc. E o momento que a gente vê muito falar do Espírito Santo e que ele é mais exaltado é justamente quando se fala em línguas, né? Geralmente. Amém. Você tem essa experiência, Sheila, de falar em línguas? Não, nunca tive Não. essa experiência, eu. Não, Uhum. nunca tive. Nem sei se terei, não sei se sou merecedora. Não, ninguém é não, isso é pela graça, né? Exatamente. Aí eu acho que alguém levantou a mão, que é o irmão Estevão. Pode perguntar, Carlinhos. É íntima, já tô íntima, irmão Carlinhos. Mais uma vez, graça e paz. A Assembleia de Deus, como você citou aí, pentecostalismo clássico, acredito. Eu vejo aqui no campo de Santa Cruz da Serra, o Espírito Santo, ele tem sido alguma coisa assim, entre aspas, alguma coisa, claro, muito pouco falada, muito pouco explicada, muito pouco desenvolvida nos discipulados e tal. A Assembleia, como pentecostalismo clássico, talvez tenha perdido um pouco a fé no revestimento com o Espírito Santo, que seria o batismo com o Espírito Santo. Até porque, se você for pegar anos atrás, você só podia ter um cargo eclesiástico após ser batizado com o Espírito Santo e ter a evidência de língua, né, conforme todo o pentecostalismo. Agora, a questão é, a Assembleia de Deus estaria perdendo essa identidade pentecostal, uma vez que agora aceita qualquer pessoa, entre aspas, qualquer pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? A Assembleia de Deus, assim, quando se fala de pentecostalismo clássico, fala que, desculpe aqui o termo, né, mas o pessoal diz que é igual enterro de anão. Você sabe que tem, mas você nunca viu, né? Então, assim,
Pentecostalismo clássico é uma definição que as pessoas falam assim, olha, a gente sabe que a gente conceitua, mas ninguém hoje já vê mais. Por quê? Porque era considerado aquele pentecostalismo inicial, que a gente chama de pentecostalismo raiz, que no Brasil tinham duas denominações que representavam isso, que era a Congregação Cristã do Brasil, que para muitos é uma seita, um movimento contraditório, e a Assembleia de Deus. Então, tudo que é referente a pentecostalismo no Brasil teve início com ou Congregação Cristã ou Assembleia de Deus. Como a Congregação Cristã ela cresceu, mas ficou muito fechada nela mesma, muito restrita, você vê que eles mantêm aquela identidade, embora hoje já existam movimentos lá dentro da Congregação Cristã que são chamados movimentos de reforma, né? Já estão tentando reformar a própria Congregação Cristã. E a Assembleia de Deus, Carlinhos, como ela teve esse alcance muito grande no Brasil, de fato, ela foi ao longo do tempo perdendo a sua identidade. Esse assunto de identidade da Assembleia de Deus, ele já é antigo. Se você pegar aí, por exemplo, na década de 90, você já viu os encontros de líderes que tratavam desse tema, né? Recuperando a identidade da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus, ela tinha esse viés mesmo que você falou. Não consagrava ninguém a cargos como diácono, presbítero, pastor, se a pessoa não tivesse essa experiência pentecostal. Isso era clássico, a pessoa tinha que falar em línguas. E você era sempre incentivado. Eu, por exemplo, quando fui convertido ao Senhor, eu comecei na Assembleia de Deus, né? E, assim, existiam reuniões específicas para você buscar isso. Você ia lá, reunia com os irmãos que já tinham recebido, e era tipo assim, o seu sonho era isso. Você entrava na denominação, você era questionado direto, se você estava buscando o batismo, que você tinha que ter aquilo, que era a melhor coisa que você poderia ter. Então você já era levado a isso, você orava, você buscava, você via pessoas ficando tristes, choravam quando não recebiam. Só que ao longo do tempo, como eu falei, essa identidade, de fato, os irmãos mais antigos, eles foram morrendo, e essa geração mais nova, ela não coloca isso como o principal. Essa identidade que você falou, de fato, ela se perdeu. Então, você não vê mais nas Assembleias de Deus essa característica. A Assembleia de Deus era aquela igreja muito tradicional, né? Usos e costumes característicos e essa pregação pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, né? Batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Então, era essa mensagem, e enfatizava muito essa questão do batismo no Espírito, falar em línguas, os dons espirituais. E isso parece que, com o tempo, foi se perdendo. Eu não sei, nas cidades menores, no interior, né, das cidades, se isso ainda é mantido em algum local. Mas se você pegar nos grandes centros, por aquilo que a gente vê, essas manifestações espirituais elas foram muito confundidas com o neopentecostalismo. Então, assim, o neopentecostalismo, aliado ali à teologia da prosperidade, fez com que a Assembleia de Deus ela perdesse essa essência, né, essa identidade. E aí você vê que a ênfase hoje não é esse revestimento, não é o que a gente chamava de movimento da santidade, que você tinha que buscar isso para você ser mais santo, ter mais poder para pregar, para testemunhar. Então, de fato, hoje parece que a Assembleia perdeu essa característica. Amém. Assim, eu creio que Deus, com certeza, eu creio que no batismo com o Espírito Santo. Mas só para complementar rapidinho, essa pressão toda, que eu já acompanhei algumas coisas, eu não posso julgar, mas não levaria alguém, de repente, que almeja um cargo eclesiástico, de repente fingir ou induzido a falar línguas estranhas? Sim, teve bastante isso. Teve bastante isso. Porque para você ascender algum cargo lá na denominação, você tinha que ter o falar em línguas. Então você via muita gente falando aquelas línguas decoradas, né, que hoje elas servem até de chacota, né? Então, com certeza, eu mesmo já vi um irmão comentar isso, que ele tinha essa vontade de ser pastor, tudo, mas ele nunca tinha falado e teve um dia lá que ele imitou. Ele mesmo admitiu isso.
Hoje ele já não faz mais parte da Assembleia, mas ele falou, para eu ser consagrado lá, eu tinha que falar em línguas, eu não tinha essa experiência, eu imitei lá o que o irmão falava, e o pessoal achou que eu era batizado. Isso que eu chamo de entristecer o Espírito Santo, não? Sem dúvida, sem dúvida. Mais alguma pergunta? Irmã Jacira, cadê a irmã Jacira? Não tá, tá. Irmã Jacira, Tem o Alexandre aí. Alexandre, se quer fazer alguma pergunta, pode ser por escrito também, quem tem vergonha de abrir o som, né? A Cecília é sua amiga, Xê? É, minha amiga, Will, ela foi da Infrero também. Ela entrou Ah, nessa época que por legal. tempo, porque ela fazia direito, aí ela saiu para fazer um estágio, acho que ela ficou 1 ano ou 2 na Infrero, nem sei. Aí Ah, a que gente se legal. encontrou no centro de Guarulhos há uns anos atrás. Que bacana. É muito legal. Advogada, doutora Cecília. Doutora Cecília. Ninguém tem mais pergunta? Xê, posso deixar uma sugestão Pode. para o próximo estudo? O pessoal me procurou, falou que Ah, se não tivesse nenhum tema, se a gente pudesse falar da questão da... É um apelido que dá, mas parece que é complicado, mas não. É o tal da cyberteologia. O que é isso? É a teologia vinculada a essas redes sociais, como que é a vida do cristão hoje mediante redes sociais, internet, essas coisas. legal, muito bacana. Tá bom, vou deixar anotado já aqui. E a irmã Jacira tinha aberto o microfone, pode falar, irmã Jacira. Está aberto, né? O pastor Hilton, eu vou, né, o senhor já falou, mas eu acho que eu, na hora, não sei o que aconteceu comigo, não. Não peguei direito, não. O que Sim. significa aquela frase, o senhor deu um significado, aquela frase do apóstolo Paulo, já não sou eu mais que vivo, e sim é Cristo que vive em mim. Aí o senhor Sim. falou o seguinte, que 2 pessoas não podem habitar o mesmo corpo, tudo bem, isso é lei da física. Mas aí o que habitava ali dentro do que ele falou? Por que ele falou isso? É porque ele sentiu que Cristo dentro dele, o que era? O senhor explicou, eu não captei. Ah, tá bom. Captei só a lei da física, que 2 corpos não estão no Isso, mesmo corpo. Isso aí é lei da física. isso, sem dúvida. Ali não era Jesus Cristo encarnado que habitava nele, né? Não era Jesus de Nazaré. Até porque ele não conheceu Jesus segundo a carne, né? Certo. Então, é o Espírito Santo que habita nele, mas como o Espírito Santo comunica a Cristo em nós, ele pode dizer, Cristo vive em mim. Como que Cristo vive nele? Por meio do Espírito Santo. Então, se por acaso... vou dar exemplo, posso dar exemplo do senhor mesmo? O senhor poderia dizer essa frase, não poderia? Todos nós, né? Todos nós. Todos nós como cristãos. Como cristão, mas aí tem que ser um cristão bem realmente centrado. O que eu penso? O que eu penso a seu respeito? Agora imagina só, que o senhor chegou a um patamar tal que o senhor só faz realmente seu trabalho na vida é estudar, ler, para transmitir e passar para nós. O senhor vê que os seus alunos são os alunos especiais. Por que eu falo especiais? Geralmente são pastores, né? São pessoas que militam. Então, uma vida que eu falo que é mais automaticamente mais evoluída do que a nossa. Mesmo que seja culturalmente, por causa de sua simplicidade, você não vai querer admitir isso. Tudo bem, tá? Sua postura. Então, pode dizer isso. Mas uma pessoa mais simples, eu acho que já não pode dizer isso. Que é Cristo que vive em mim. Poxa, ter a conduta de Cristo é coisa muito séria. Jesus faz coisa que ser humano realmente não tem condição de fazer. Por exemplo, matou meu filho, e eu vou dizer, coitado, ele estava fora do equilíbrio dele, por isso que ele fez isso, eu vou perdoá-lo. Mentira! Não faria isso. Esse infeliz, o bem, lá. Entendeu? Então, é por isso que os seres humanos não é comparar assim
comparo ele com ele mesmo, a pessoa com a pessoa mesmo. Eu nunca comparo a gente fora com o outro. Não tem que. Isso. Nós não somos legumes, não somos o abacaxi. Ah, esse está mais bonito, esse está mais feio. Não é por aí. Eu estou dizendo é a essência, é a evolução dessa pessoa já no nosso planeta, aqui. Então, Sim, acho muito interessante isso. Acho lindo. Acho lindo. E, claro, é evidente que nem todos vão conseguir atingir determinados patamares, porque são altíssimos e também tem que vir já praticamente de berço, né? Então, é por isso que eu estou dizendo. Então, ele falou o seguinte: devido ao Espírito Santo, ele sentiu o Espírito Santo dentro dele e atuante, porque ele foi ele mais o João foram os que mais receberam revelações. Estou certo ou estou errada? sim, Revelações. tá certo. Sim, Tanto é que ele adquiriu esse tal do espinho na carne, que eu estou sabendo, exatamente porque ele sabia, para não ficar soberbo. isso, sem Viu? dúvida. Que nem todos viram. Sim, sem dúvida. Como se diz, entre parênteses, o queridinho. O queridinho, mas positivamente que eu estou dizendo. Gente, Sim, pelo sim, amor, é que eu tenho medo de falar, porque os pessoal às vezes deturpam tanto, mas positivamente. E vai dizer sim, qual é a mãe ou qual é o pai que não tem o seu queridinho. Um pai que tem 6 filhos. Um, ele se dá muito mais do que com o outro, mas ele não ama mais aquele. É a questão de identidade. Entendeu? É isso que sim, eu quero dizer. Por isso que eu falo o queridinho. Entendeu? Nesse sentido. sim. Então, é isso. Não, então Isso. me Ó, não, tá certo. A gente pode ver isso até no Antigo Testamento, naquela no Antigo experiência de Testamento, no Antigo Testamento, certo? isso. Moisés, por exemplo, quando Era Deus um querido, era um queridinho. Vai dizer que não foi. é, Foi foi, diferente foi. dos demais. Por quê? Por que eu falo que é queridinho? Diferente dos demais. Foi o escolhido. Foi diferente Sim, dos demais. concordo. Tem Entendeu? Nesse pessoas que têm sentido. escolhidos, sem dúvida. Só que é o É. seguinte, essa questão de Cristo viver em nós, a gente tem que lembrar que isso está muito vinculado à questão da maturidade. Por quê? Quando o Espírito já habita em nós, na conversão, todos nós já declaramos pelo Espírito que nós somos filhos de Deus. Acontece que o próprio João, na sua primeira epístola, ele vai determinar ali 3 grupos de pessoas, né? Ele fala filhinhos, jovens e pais. Ali ele não está falando da idade física, ele está falando o quê? Da idade espiritual. Então, assim, todo cristão, ele tem Cristo habitando nele. Só que qual que é a diferença? Cada um de nós tem uma porção de Cristo. Cada um cresceu e avançou em Cristo. Então, tem irmãos que são mais maduros em Cristo, outros são menos maduros. O próprio Paulo, por exemplo, quando ele escreve aquela carta aos Coríntios, ele quer tratar aquela igreja como uma igreja espiritual. Ele fala assim, eu quero tratar vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Veja, ele chama de carnal. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o quê? Vocês são bebês em Cristo. Ou seja, eles tinham já uma dimensão de Cristo, mas era muito pequena. Então, assim, Cristo já habitava neles. Então, a pergunta que nós temos que fazer sempre é a seguinte: qual que é a estatura de Cristo em mim? O quanto Cristo habita em mim plenamente e o quanto eu ainda não entreguei da minha vida para Jesus. Tem pontos da minha vida que eu ainda quero viver e não entreguei para Cristo. Então, isso, o que acontece? Isso é uma disposição do nosso coração, isso é uma questão de maturidade. Então, todo cristão, ele tem Cristo habitando nele. Agora, o quanto de Cristo está em nós? O ideal, né, é aquilo que está em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, né, a perfeita varonilidade, a estatura completa de Cristo. Então, isso é um desenvolver da vida cristã. Então, cada um de nós aqui tem uma dimensão, cada um de nós aqui tem uma medida de Cristo, mas todos que nasceram de novo têm Cristo habitando em si. Obrigada. Nada. Acho que o Alexandre levantou a mão aí, né? Pode falar, irmão Alexandre. A paz do Senhor, boa noite. Eu Boa tenho uma dúvida, né? Sobre o tema um pouquinho anterior que falamos, que o senhor falou, né, no caso.
sobre o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. E falou também sobre o batismo, né, e as pessoas que falam em língua. Eu queria saber, porque, tipo assim, hoje em dia, por aqui, em Belfort Roxo, em todo lugar, até líderes mesmo, pastores, eu já vi que brincam com a questão de falar em línguas estranhas. Eu queria saber se isso é uma forma de entristecer o Espírito Santo. Acredito que sim, né? Porque já é uma brincadeira. E eu queria saber o que que pode causar nessa pessoa, o que que pode fazer com essa pessoa. Sim. Essa pergunta geralmente é vinculada, Alexandre, com a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Se isso seria blasfêmia, né? Isso não chega a ser uma blasfêmia, mas isso chega a ser uma ofensa contra o Espírito Santo. Então, assim, o que pode acontecer é que o Espírito Santo ele pode já não se manifestar mais na vida dessa pessoa. Ela pode ser até um cristão, mas um cristão totalmente carnal, onde ele já não vai ter mais nenhum avanço no Espírito Santo. E é claro, isso aí ele deve levá-lo ao arrependimento, né, para que ele venha novamente viver com isso. Você pode perguntar assim: em alguns casos, as pessoas podem morrer? Né? É uma pergunta que é feita. Eu não estou dizendo aqui sobre perder a salvação, né? Mas eu estou dizendo sobre a morte. A gente pode pegar um exemplo bíblico, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo ali. Não fala que eles blasfemaram, mas que eles mentiram, e naquele caso eles morreram. Então, assim, existem alguns pecados que a gente comete que eles podem ser o fim da linha, né? Há uma taxa, vamos chamar assim, numa linguagem simbólica, né? Então, muitas pessoas elas vão brincando, que pode chegar um momento que pode ser o fim da linha. E a vida ser encurtada em função disso. Ananias e Safira é um exemplo disso. O texto não fala que eles perderam a salvação. O texto fala apenas que eles morreram como um juízo por ter mentido ao Espírito Santo. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Essa pergunta que você colocou, ela é bem importante, porque o Espírito Santo, as coisas de Deus não são feitas para a gente brincar. A gente pode brincar entre a gente pode ter os nossos momentos de lazer, de descontração, né? Agora, brincar com uma língua estranha, brincar com o Espírito Santo não é uma coisa boa, não é uma coisa que se espera de um cristão, né? Ok, entendi. Era essa a minha dúvida a respeito disso. Legal. Oi, Carlinhos. Professor, eu vejo uma questão, já falaram de brincar com o Espírito Santo, essas coisas assim. Eu ouvi no Caio Fábio, eu ouço algumas coisas do Caio Fábio, lá que eu não compro todo o pacote, mas algumas coisas eu gosto de ouvir. Sim. E ele falou que o movimento pentecostal, a opinião dele, é claro, formou muitas línguas como se fosse fabricação, entendeu? É tipo línguas em série, essas coisas assim, tipo como fosse fabricada mesmo, assim, um fala, outro repete. E aí nisso surge um cara que se popularizou até no meio dos crentes, o pastor Arnaldo, né? Sim, sim. Aquilo ali, evidentemente, que eu também não concordo, mas se popularizou até no meio dos cristãos, seria uma forma de protesto ou, de fato, uma brincadeira da parte dele e se enquadraria nessa questão de pecado aí? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é uma brincadeira que ele faz em forma de protesto, ou um protesto em forma de brincadeira, né? Ele faz o quê? Um retrato daquilo que é a realidade de muitos locais. Seria uma caricatura dessa questão aí, né? Isso, exatamente. Desse pseudo pentecostalismo, né? Porque o pentecostalismo não é isso. Mas a realidade nossa, principalmente a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, na região que a gente mora, você sabe bem disso. Você vê isso aí em muitos locais. As pessoas brincando, fazendo essas coisas aí que ele fala. Só não falam palavrão, né? O que ele usa lá. Mas é igualzinho. É porque assim, eu vejo assim, vou negar, eu já assisti, eu ri até, porque coisas que ele fala, de fato, fora a questão do palavrão, é claro, mas se não houvesse o palavrão, de fato você pensaria que era um culto pentecostal em certos lugares, não estou dizendo generalizando. Exato. Então, assim, a gente ri às vezes dessa situação, porque realmente a gente encontra essa situação em muitas e muitas igrejas, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Verdade. Infelizmente é verdade.
Amém. É, Sou eu. foi mais Oi? interessante. Posso falar, Sheila? Pode. Nesse caso que eles estão falando, brincar com o Espírito Santo, isso não seria aquele pecado perpétuo, não? Ou então, se não for, um pouquinho do pecado perpétuo, que é contra o Espírito Santo também. Aquele pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, o que seria aquilo? Ali era um pecado do Cristo contra o Cristo encarnado, né? E ele fala assim que é pecar contra o Espírito. Por quê? Porque Jesus estava operando os sinais ali. E eles estavam participando disso, vendo isso claramente. Jesus mostrando os seus sinais do verdadeiro Messias. E aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles sabiam que Jesus ele operava pelo poder de Deus. Só que o que eles fizeram? Para que a multidão não ficasse com Cristo, para que eles não perdessem as suas vantagens sobre o povo, eles disseram que aquelas obras que Jesus fazia, elas não eram feitas pelo Espírito, mas elas eram feitas pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, naquele momento, Jesus disse que todo pecado era perdoado. E apenas que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Então, a gente entende que aquele pecado não é mais cometido, porque ele só era naquela circunstância. O Cristo encarnado, operando pelo Espírito Santo, eles vendo aquilo, aquela geração, né? E eles recusaram e transformaram aquilo, né? Enganaram o povo, dizendo que aquilo era feito pelo poder dos demônios. E o que não era. Isso sim é uma blasfêmia. Hoje em dia, né? Muitas pessoas ficam até atemorizadas quando vê algum movimento estranho e fala assim, isso aí não é o Espírito Santo, não. Isso aí a pessoa está fazendo da carne ou a pessoa está fazendo pelo espírito maligno. Aí outra pessoa adverte, fala, olha, cuidado, porque se aquela pessoa estiver agindo pelo Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas na realidade não é, porque aquela pessoa, se ela tem um temor de ser alertado e ela pedir perdão, já é uma evidência de que o Espírito Santo não se afastou dela. O fato dela considerar ou reconsiderar esse assunto e caminhar para Deus e se arrepender de ter emitido um juízo errôneo, já é uma evidência que o Espírito Santo está na vida dela, né? Então, aquela geração ali era responsável e grande juízo veio sobre aquela geração, né? A própria cidade de Jerusalém foi destruída e o próprio Cristo diz que o sangue, desde Abel até aqueles tempos ali de Malaquias, né, do Zacarias, cairia todo sobre aquela geração, porque aquela geração recebeu a visitação de Deus em pessoa e recusou. Então, eu entendo que blasfêmia contra o Espírito Santo é isso e não isso aí que o pessoal está fazendo. O que o pessoal está fazendo é uma brincadeira de muito mau gosto, que pode ter consequências graves, mas não chega a ser essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Obrigada. Não. Amém. Alguém mais tem pergunta? Não? Se não tiver pergunta, por enquanto vocês vão pensando aí, eu vou passar, como diz o irmão Isaías, o momento do ofertório. Amém? Eu já coloquei aqui no grupo, no bate-papo, os dados da conta bancária do irmão Wilton, mas eu vou falar para quem puder ajudá-lo, que para quem não sabe, o irmão Wilton, ele não trabalha no mundo corporativo, ele vive da obra, ok? Wilton José Kine, se escreve Chine, a conta dele é no Banco do Brasil, agência 2862, dígito 2, conta corrente 29824-7. E o Pix dele é o CPF 285-753-39850. Quem puder ou quiser abençoá-lo, nós agradecemos. Esses são os dados, amém? Alguém mais tem pergunta? Gente, não vale ficar sem perguntar e depois chamar o irmão Wilton, que nem eu faço no chat. Perguntar. No chat. O Marcelo, ele é atemorizado por esse tema aí até hoje, aí, me explicando de muitas formas, ele não se conscientiza, cara. Então, Sem assim, dúvida.
É uma coisa que a teimosia também é muito crente, até porque você não pode, de repente, falar do que está vendo, né? Assim, não pode emitir opinião. Vamos supor, você está vendo aquela questão toda, igual o Paulo fala, né? Paulo fala que se todo mundo estiver falando em língua ali, né? Aquelas coisas lá, Isso. os caras, quem chega de fora parece que os caras são malucos, né? Deus Sim. é muito bom. Deus é muito bom mesmo. Amém, amém, amor. Peraí. E aí, a gente fica aquela questão, poxa, se eu falar, eu vou estar blasfemando contra o Espírito. Sim, Então é sim, melhor eu achar que está errado, mas ficar no meu erro, na minha sim. pensamento, e pedir perdão a Deus, do que Exato. emitir minha opinião, né? Então, Sim, então sim. aí rola muitas coisas desenfreadamente, cara, e ninguém fala nada, por medo de Exato. blasfemar contra o Espírito. Sem dúvida, sem dúvida. Isso acontece muito, Carlinhos, muito. Muito mesmo. Will, tem alguma denominação, religião cristã, que não, vamos dizer assim, não dê a importância que tem que ser dada ao Espírito Santo, a Trindade como três mesmo? Olha, Sheila, as denominações cristãs tradicionais, todas elas, né, elas creem em Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O que você vai encontrar são seitas que a gente chama de seitas modalistas ou unitaristas. Modalistas ou unitaristas, que elas acreditam no seguinte, que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus não é uma trindade, mas que Deus se manifestou como Pai, depois se manifestou como Filho e agora se manifesta como o Espírito Santo. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo não seriam três pessoas, mas três modos de uma pessoa se apresentar. Exemplo, aquela igreja Voz da Verdade, né, que é muito conhecida por causa das músicas que o pessoal canta. Aquela igreja não acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que nesse modo, né, que se apresentou como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Então, hoje você encontra isso, esses movimentos que são chamados modalistas ou unicistas, unitaristas, né? Mas o cristianismo tradicional, a marca distintiva de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Até o catolicismo é fechado nisso. Amém. Entendi. Obrigada pela explicação. Alguém tem mais pergunta? E os carismáticos, professor? O que o senhor acha disso, os católicos carismáticos? É um movimento de renovação, né, dentro da Igreja Católica, semelhante ao movimento pentecostal que teve no meio evangélico, né? Tanto é que o movimento carismático ele começa através de um retiro espiritual e que eles fazem leituras de livros pentecostais, como, por exemplo, o livro do David Wilkerson. Então, é um movimento que, se você for lá, naqueles mais sérios, né, como Canção Nova, é como um culto pentecostal. Eles lá buscam mesmo o Espírito Santo. Amém. Aí vai fazer aquela pergunta, né? O pessoal fala assim, uma vez eu vi um irmão lá na Assembleia de Deus, ele estava lecionando num dia de ceia. O nome dele é Zé Carlos, grande amigo meu. Aí teve um presbítero que perguntou assim para ele, Carlinhos, irmão Zé Carlos, eu queria fazer uma pergunta pro irmão, igreja cheia, né? Aí ele falou assim, pois não. Aí esse presbítero perguntou assim para ele, o irmão acredita que exista gente salva dentro da Igreja Católica? Aí aquela tensão toda, né? Aí ele virou pro irmão e falou assim, irmão, eu acredito que tenha salvo até na Assembleia de Deus. É porque o engraçado também disso tudo é que a Igreja Católica parece que é um adversário nosso, é tipo Flamengo e Vasco, né, cara? A gente, assim, cristão, crente, raiz, né, vamos dizer assim, daqui das antigas mesmo, assim, a gente tem uma rixa com o católico do caramba. Verdade. É isso aí. Verdade. Amém. Ninguém tem mais perguntas? São os católicos, os espíritas, os macumbeiros, a gente não gosta desse Tudo pessoal. contra. Verdade. É isso aí.
Eu acho que ninguém tem mais pergunta, Will. Eu gostei do Tá. tema da semana que vem, que é o Cyber Teologia. Teologia. Isso. Eu Então só tá, tenho show. só mais uma pergunta. Pois não, Anderson. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta, falando de novo do mesmo assunto. Eu acho que é 1 Coríntios 14, fala sobre a galera que fala em línguas, assim, alto no culto. Sim. É errado sem ter interpretação? Sim. Porque todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, gritando, e não tem revelação, Exato. não tem nada. Eu queria Errado. entender um pouco sobre isso. Se não tiver intérprete, Paulo fala que deveria ficar calado e falar consigo mesmo e com Deus. Então, ele não proíbe que fale na igreja, ele até quer que fale, mas ele quer que fale desde que haja interpretação para que haja edificação. Então, ele fala, ó, se não tiver intérprete, fique calado ou fale consigo mesmo e com Deus. Agora, quando existe o intérprete, aí toda a igreja é edificada. Então, o que ele determina? Que todo aquele que fala em línguas, ele deve orar para interpretar aquilo que ele fala, né? Então, é bem colocado isso. Se a gente for seguir o padrão do Novo Testamento na questão da reunião da igreja, não deve ser como é na maioria dos locais, todo mundo falando ao mesmo tempo. Tem que haver uma ordem de decência ali. Quando um fala, a igreja ouve para que haja alguém que interprete e toda a igreja seja edificada. Entendi. Mas é bem raro, né, ter quem raro. interpreta. Geralmente é a própria pessoa que Isso. ela fala em português. Fala e interpreta. Isso. Exatamente. O que a gente vê muito também é que um começa a falar língua, o outro começa também, aí começa a pular, girar todo Isso. mundo. Aí Sim. o pessoal sai do culto e fala, o culto foi maravilhoso, foi muito bom, pegou fogo, mas, no entanto, não absorveu nenhum conhecimento, vamos dizer assim. Nada. Né? Exatamente. Isso aí. Bem isso mesmo, irmão Carlinhos. Foi maravilhoso, foi intenso. Você entendeu nada? Nada. Não, porque os irmãos saem Amém. chorando. Então tá bom, amados. Eu acho que ninguém tem mais pergunta. A gente pode encerrar por hoje, fazer a oração de término. Desculpem não aparecer aqui, mas minha internet está bem ruim hoje. Então eu preferi ficar sem a câmera, porque ela tá travando toda hora. Tá legal. Tá bom? Irmão Carlinhos, pode fazer a oração final, por favor? Amém. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui reunidos, Senhor, em torno do Teu nome. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar essa rica oportunidade, Senhor. E que possamos, a partir de hoje, Senhor, reter aquilo que é bom, reter a Ti, Senhor. Amém, que Jesus. possamos praticar o Teu Evangelho, Deus. Que possamos a cada dia, com o aprendizado, Senhor, não julgarmos, ó Deus, mas lembrarmos que também éramos assim, Senhor. É verdade. Que a nossa vida, Senhor, possa ser vinculada a Ti, ó Deus. Que nossa vida seja um alvo principal, seja o Senhor, ó Deus. Amém, Que Senhor. possamos a cada dia mais levar o Teu Evangelho, falar da Tua palavra, vivenciar, Senhor, para que outras pessoas também alcancem, Senhor, a verdade Amém, que é Jesus. e ensinada, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, pela rica oportunidade de fazer parte de um grupo, Senhor, que está a cada Amém, dia Senhor. mais interessado em aprender e praticar o Teu Evangelho, Senhor. Muito Amém, obrigado. Jesus. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe todos. Obrigada, irmão Amém. Carlinhos, Cira, irmã Thalita, Cecília, que já caiu a linha, todos que estiveram aqui hoje. E escutar essa gravação, um beijinho para o irmão Isaías, que a gente vai se encontrar na... Deus quiser. Amém. Amém, Beijo. gente. Na paz. Tchau.